bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei o horário que você vai nos assistir. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Ei, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre codependência. Muitas pessoas estão sofrendo com esse mal, mas sabiam que através da Bíblia nós vamos entender que existe formas de lidar com a codependência? Talvez você não saiba o que é uma pessoa codependente, né? Mas se você não sabe, não tem problema, nós vamos estar aprendendo aqui. Mas antes, eu quero convidar você nesse frio de hoje, São Paulo, dia 28 do mês 7 de 2021, exatamente, está um frio, e ainda a previsão é de 5 graus Celsius aqui à noite. Estou gravando, são exatamente às 14h57. Mas eu quero convidar você a fazer uma oração. Exatamente, convidar quem de realmente interesse para nos ajudar a compreender, entender e lidar com esse tipo de situação desagradável. Ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Querido e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa de poder estar na Tua presença para louvar, exaltar e engrandecer Teu precioso e belíssimo nome. Então, em Tuas mãos, nossas vidas, nos dê força, estrutura, capacidade para vencermos, suportarmos as lutas que adverem. Abençoa-nos com Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abra nossos olhos espirituais, mentais, para que nós possamos estar contigo conectado e enxergando como caminhar neste caminho e de cabeça erguida, louvando e exaltando o Teu nome. Obrigado, Pai. Amém. A Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos começar com ele, exatamente com ele, com Deus Pai. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar um exemplo excepcional de uma pessoa ou de um ser não codependente. Preste atenção. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 em diante, está escrito assim: E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejamos o seguinte, falar de codependência era uma pessoa que se torna dependente de outra, é um transtorno emocional, tá? É onde uma pessoa ela se torna dependente de outra pessoa. Geralmente isso acontece com pessoas que um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. Geralmente acontece nas situações as quais gera-se a dependência química. Por exemplo, um pai codependente. Geralmente esse pai codependente se tornou codependente do filho ou da filha ao qual se tornaram dependentes químicos. Então este pai ou uma mãe, ele se tornou codependente só por ela, a pessoa, o seu filho, ter se tornado dependente químico? Não. Ele se tornou codependente a partir do momento que ele começa a agir de forma ao qual
aquela pessoa que é dependente químico, ela se tornou como um fardo. Vejamos que a Bíblia nos alerta que Deus Pai, esse mesmo Criador, ele criou o homem, também criou a mulher. Ambos foram colocados no jardim do Éden. No jardim do Éden, tinha uma árvore no meio dele que dava frutos. E esses frutos eram conhecimento do bem e do mal. Deus, ele ordenou para que os dois não pudessem comer do fruto. Pois se comessem do fruto, certamente iriam morrer. Vejamos que no capítulo 3, a partir do momento que a mulher come do fruto e ela compartilha com o seu cônjuge, com o homem, muitos pensam da seguinte forma: mas Adão e Eva não tiveram pai e nem mãe, seres humanos, como eles se tornaram pai e mãe de Caim e Abel. Verdade, pois eles foram primeiros. E vejamos também que eles não foram criados crianças. Vejamos também que a Bíblia não nos alerta dizendo que Deus criou uma criança do sexo masculino, nem uma criança do sexo feminino. E sim que ele criou o homem e a mulher. Ambos, quando se tem o homem e a mulher, possa ser de ambos os sexos. Mas para um pouco e observa a questão da codependência, que é onde vamos enfatizar, para que não venha ter, diante deste vídeo, uma ideologia de que a ideologia sexual de ambos venha a ser tratada. Porque aqui a questão não é essa, e se fosse, na realidade, iríamos navegar por entre esse mar. Mas a questão é a codependência. Deus alertou Adão e Eva do que poderia acontecer com eles. Veja que Deus fala: certamente morrerás. Deus não fala assim, quando comer ou se comer, vai morrer. Ele fala certamente. Ou seja, provavelmente acontecerá. Ou, em outro significado, certamente vai acontecer. Isso vai acontecer, mas não significa que vai ser no momento que comeu, morreu. Não. Vejamos essa parte importante para podermos entender toda essa complexidade da questão codependência. Porque muitas pessoas não sabem o que é uma pessoa codependente. Eu escrevi um e-book que vai ser uma série. Já escrevi o primeiro, estou no segundo, que é Luana. O primeiro que já está lançado, já foi lançado, está na plataforma Hotmart no valor de R$12. Pode ir lá, comprar o seu, adquira o seu, leia, para você entender essas partes importantes da codependência. Nessa série, esse primeiro volume, o título é Luana, a dor de mais uma mãe. Entendeu? Nesse daí nós vemos uma questão importante, que uma mãe, ela dá de tudo ao seu filho e de repente ele entra no mundo das drogas, mas antes de ele entrar no mundo das drogas, essa mãe já é codependente desse filho. Entendeu? E para mais informações desse livro você lê. Recomendo que você leia. Vamos voltar para essa parte aqui. Deus, por ele não ser um ser humano como você e eu, e ser superior a você e eu, então a melhor educação que Adão e Eva recebeu do próprio Deus. Ele não recebeu de fulano, ciclano ou beltrano, ele recebeu do próprio Deus.
Mas vejamos que Adão e Eva, ao serem alertados sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, e se nós formos parar para analisar, não haveria ou não tinha necessidade de eles comerem o fruto para adquirirem mais conhecimento do bem. Porque, vamos voltando, que antes de Deus tirar uma das costelas do homem e dar o formato à mulher, ele coloca Adão responsável para nomear todas as espécies dos animais. A cada animal, Adão foi dando nome. E como ele poderia dar nome aos animais sem conhecimento, sem inteligência, sem a bondade em seu coração, sem o bem, a benevolência? Até tanto que quando Deus formou a mulher, Adão usou naquela época um poema grandioso que nenhum dos grandes poetas existentes tinha visto com tanta clareza como ele enxergou. Ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Veja só, ele navegou dentre as partes de um ser ao qual teve um formato de si próprio, fisicamente, mas não mentalmente e nem espiritualmente. Porque essa parte convém a Deus, que quando Deus soprou nas narinas do homem, deu-se o fôlego de vida e este passou a ser alma vivente. Exato. Preste atenção, vamos entender. Nós estamos falando de codependência, é um termo um pouco complicado para navegarmos por essas linhas, mas não é impossível. Então é o seguinte, Deus viu ali a árvore, na realidade ele mesmo plantou a árvore. Um pai, uma mãe, um codependente, se tiver uma biqueira próximo e o filho ou o esposo ou a filha for dependente químico, provavelmente o pai ou a mãe, ou o responsável, o esposo ou a esposa, eles buscam retirar-se daquela localidade ou denunciar que não é errado, ou denunciar que tem uma biqueira. Portanto, Deus, ele preferiu educar os seus filhos, Adão e Eva, no poder da escolha. Exatamente. Quando Deus disse para Adão para ele não comer, ele passou uma ordem. Ele não passou uma questão de liberdade. Tipo, você... é bom que você não coma. Não, ele disse, não come. Vejamos que nós lemos ordenou, uma ordem. Portanto, os dois comeram o fruto. Muitos pais, muitos codependentes, eles têm medo de dar punição ao dependente químico por ter pena. E a pena vai gerando um ciclo vicioso que vai transformando a codependência nesse transtorno emocional que é machucando todas as partes, tanto do dependente químico como do codependente, que sofrem. Achas que Deus, ao ver que Eva comeu do fruto e além de comer levou ao seu cônjuge, que também comeu do fruto, achas que Deus, ao ver isso, essa cena, achas que Deus não sentiu uma dor no seu íntimo? Porque era a sua criação. Ele já tinha passado por um momento no qual Lúcifer e a terça parte de anjo tiveram que ser expulsos do céu, por motivos aos quais a liberdade que lhe foram dados quiseram usufruir de uma forma insignificante.
Achas que Deus não se entristeceu em seu coração ao ver sua obra, as suas duas obras-prima ali? Porque se nós formos voltar no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar que Deus, ele teve todo o cuidado ao criar o homem. Vejamos que Deus não fez o homem sozinho. Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os mares, sobre todas as espécies. E assim criou homem e mulher. Veja que Deus inicia dizendo no plural, façamos. Significa que ele não estava só. Ótimo, perfeito. E não era um anjo que estava com ele. Nós vamos ver ainda no capítulo 1, no mesmo capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ver ali a presença do Espírito Santo. E ainda no mesmo livro de Gênesis vamos ver a presença de Jesus Cristo. Espírito Santo nós vamos ver no versículo 2. A terra estava sem forma, porém a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. No jardim tinha a árvore do fruto da vida. E a prova que a árvore do fruto da vida era Jesus Cristo, está lá no livro de João, ao qual ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejamos aí essas partes importantes que Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, criou o homem e a mulher e colocou um jardim chamado Éden, para que os dois tivessem ali uma comunhão entre si e principalmente com ele, com Deus, e vivessem uma vida livremente. Portanto, Deus, ele desde cedo trabalhou para que ele mesmo não se tornasse codependente do homem e nem da mulher. Assim como ele fora com os anjos, que no momento certo, no momento que precisou, necessitou, ele expulsou dos céus, tá? Jesus Cristo mesmo diz lá no Novo Testamento que ele viu Satanás caindo na terra como um raio, juntamente com a terça parte, ou seja, no momento que eles foram expulsos por traição. Imagina Deus sendo codependente do primeiro homem, da primeira mulher, as quais ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Imagina Deus se tornando codependente de Adão. Imagina Adão comendo do fruto ao qual Deus falara para ele não comer, juntamente com a sua esposa Eva, o fruto ao qual era o fruto proibido, e Deus não tivesse punido os dois. Imagina o jardim do Éden, com Deus olhando para os dois no jardim do Éden. Ah, vocês comeram do fruto? Eu falei que não era para comer, mas tudo bem, tá bom? Não se repita mais esse erro, continuem aqui. Imagina se Deus tivesse tomado essa atitude. Adão e Eva iriam olhar para o erro que fizeram. Não deu nada, vamos fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que perdesse o controle. Muitas das vezes se torna assim, o pai ou a mãe, ambos, têm o conhecimento que o filho ou a filha entrou no mundo das drogas, deu o primeiro trago, comentou o referente, mas comentar não é um erro. O erro se dá quando os responsáveis não dialogam, mostram os pontos negativos do uso e os pontos positivos sem uso. Deus mostrou para Adão que certamente morrerás. Ou seja, ponto negativo. Ao comer o fruto, você vai morrer. Certamente você vai morrer. Adão estava no jardim do Éden. Lá tinha árvore
que dava fruto da vida. É até tanto que quando eles comeram, que Deus chegou ao jardim e eles se esconderam depois do mal que fizeram, ou seja, do erro que fizeram, Deus falou para eles, perguntou primeiramente o que tinha acontecido, porque estavam escondidos, mas Deus já sabia. E eles falaram da situação, falaram que eles se esconderam devido a estarem nu. Veja que Deus colocou os dois no jardim, ambos estavam nus, mas não sabiam ou não tinham a malícia em seus olhos. A partir do momento que comeram o fruto proibido, começaram a ter uma visão diferente. E nisso tudo, nós vamos ver para o uso da substância química. Quando um dependente usa uma substância química, por exemplo, a bebida alcoólica, a pessoa está ali tímida, calada, na dela, tranquila, mas bebe, se embriaga e faz coisas que jamais teria a capacidade sóbria de fazer. Faz coisas que, ao seu ver, depois que passou o efeito da bebida, são coisas absurdas. Tem gente que entra no carro e se sente num filme de Fórmula 1. Tem outros que já até perderam a vida por causa desse tipo de situações. E outros erros. Beleza. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus corrigiu imediatamente. Deus os expulsou do jardim do Éden para que não comessem do fruto da vida e vivessem eternamente e se tornassem igual a ele. Veja que ele mesmo fala isso no livro de Gênesis. Vamos um pouco mais além. Ok, os dois, depois de expulso, veja que Deus falou para Eva que ela, em meio ao parto, ela sentiria dores. No momento de dar à luz, ela sentiria dores. E o homem iria ter que trabalhar para que de seu suor viesse se alimentar. Ou seja, do fruto do seu esforço, da sua dedicação, ele viesse ter o mantimento em sua casa. E isso aconteceu. E ainda os expulsaram. E depois de expulsarem, Deus colocou um anjo para guardar o jardim do Éden, para que se os dois quisessem entrar novamente lá, eles pudessem se deparar diante com o anjo. Veja como tudo diante da codependência, esses pequenos detalhes, nós seres humanos falhamos muitos em respeito a não enxergarmos que Deus, desde o princípio, trabalhou para que Ele mesmo não se tornasse codependente. Poderia, naquela época, não ter sido usado a palavra codependência, mas Deus, sabiamente, sabia o que poderia acontecer se Ele deixasse passar. E muitas das vezes, os responsáveis, nós, falhamos nessas questões. Errou? Tranquilo. Ou te perdoar. Perdoar é uma coisa. Não corrigir é um absurdo. Porque um erro leva a outro, e outro, e outro, e outro. Então, Deus corrigiu. Perdoou? Sim, mas corrigiu. Vamos um pouco além. Depois nasceu Caim e seu irmão Abel, filhos de Adão e Eva. Já numa fase jovem dos dois, Abel levou uma oferta a Deus.
E Deus se agradou da sua oferta porque em seu coração estava a sinceridade, a honestidade, as preciosidades que é o fruto do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo naquela época não se usava muito esse termo Espírito Santo, e sim Espírito de Deus. Ótimo. A bondade de Abel. Caim levou também uma oferta, mas Caim não levou uma oferta pura. Ele levou por levar, ofereceu por oferecer. Então Deus, que enxergou e enxerga o coração, ele enxergou o coração de Caim e viu a impureza. E olhando para o coração de Abel, a pureza. Então Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Deus, veja bem, Deus conhecedor, passado, presente e futuro, ele sabia que ao corrigir Caim iria se revoltar e nessa revolta ele iria matar o próprio irmão. Mas Deus foi sincero. Deus mesmo correndo esse risco de ver um irmão matando o outro, ele usou a honestidade. Então, trabalhando a questão para que não venha a ser codependente. Quando Abel, alegremente, feliz por ter agradado a Deus, Caim, observando seu irmão, a inveja, o desejo de machucar e destruir aquele que, entre aspas, se tornou seu inimigo. Então Deus falou para Caim: eis que o pecado está à porta e bate, mas cabe você. Ou seja, o desejo, cabe você a dominá-lo. É você que tem esse controle. E um codependente, ele não enxerga dessa forma. Um codependente, ele tenta controlar os impulsos de um dependente químico. É por isso que ele se frustra, se desgasta, sofre mais do que um dependente químico. Muitos cometeram suicídios. Muitos deixaram, abandonaram, desistiram. Mas Deus nos ensina que a codependência, ele trabalhou nela desde o início, desde o princípio. Pode ser que não tenha utilizado a palavra codependência, mas veja que Deus sabia que Caim iria matar o próprio irmão. Imagina você, pai, você, mãe, você, esposa, sabendo que alguém que você ama vai ser morto por outro alguém que você também ama. Você vai fazer de tudo para proteger e impedir esse tipo de situação. E Deus fez. Mas como ele deixou a liberdade para o ser humano, ele foi lá e falou: cabe a você. Só a você. Então, Caim foi e matou seu irmão. Matou Abel. E Deus, quando chegou até Caim, Deus já sabia que ele tinha sido morto. E Deus então falou com Caim: cadê teu irmão? Caim, ironicamente, com rebeldia em seu coração, ainda disse: acaso sou eu tutor de meu irmão? E Deus falou: a terra, o sangue do teu irmão clama na terra. Ou seja, o teu irmão foi morto. Por quê? Por quê? Então, ali, Deus falou para Caim: por ter abrido,
ou seja, ter apresentado o espírito de assassinato ou por ter matado seu irmão, eis que trouxe sobre si a maldição. Se tornou maldito. Se tornou maldito. Ele trouxe para si uma perturbação pelo um assassinato. Trouxe para o coração do pai dele e da mãe dele a dor da perca de 2 filhos. 2 filhos. Por quê? Um foi morto fisicamente e o outro morto espiritualmente e se tornou fugitivo. A codependência, Deus trabalhou com ela para não se tornar um codependente do ser humano desde o início. E seguindo a linhagem de Deus, nós vamos conseguir entender muito e não sermos codependentes e até mesmo dependentes químicos. Aprendendo com Ele, nós vamos aprender muito. Nesse pequeno trecho aqui, tá? Vou finalizar para que o vídeo não se torne muito comprido, mas vamos entrar mais. Esse aqui é o primeiro vídeo, vai ter vários vídeos de codependência e nós vamos falar muito mais ainda sobre a codependência, como tratá-la, a codependência. E não tenha a codependência como um perigo absurdo ao ponto de a vida ser destruída. É importante refrisar que a codependência é perigosa, sim, tá? Mas ela não é tudo. Por quê? Porque nós temos como tratar a dependência, a codependência e deixarmos de sermos escravos de outras pessoas, escravo de uma substância química, escravo disso ou daquilo outro, e sermos uma pessoa livre, que foi isso que Deus fez para nós. E aqui finalizo essa primeira parte da codependência, vamos falar mais sobre codependência, finalizando aqui, Rafael Silva, pastor e terapeuta, tá? Finalizo aqui agradecendo a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, agradecendo a você por estar nos assistindo. E tiver dúvidas, tiver perguntas, entre nos comentários, deixe seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Aquilo que soubermos, vamos responder, tá? E aquilo que não soubermos, vamos buscar para sabermos e responder. E se não conseguirmos, vamos ser honestos e dizer para você que não conseguimos e não sabemos. Isso é importante. E Deus te ama. Obrigado por existir e ser essa pessoa maravilhosa. Finalizo aqui com uma oração. Querido Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Então, em tuas mãos, as nossas vidas, nos dê força, estrutura e capacidade para podermos caminhar com o Senhor de cabeça erguida. Obrigado por existir, ser esse Deus muito precioso. Eu te peço, te louvo, te exalto em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau.